Então, nossa dança e nossas canções são a voz do Dharma. Então, a nossa dança e as nossas canções são a voz de Krishna. Então, a nossa dança e as nossas canções são uma verdadeira harmonização com a lei divina que incorpora forma e sem forma, vida e morte, criação e destruição. A lei que incorpora todas as polaridades e possibilidades conceituais. Operando daquele espaço de Brahman, chegamos a uma nova compreensão do Karma Yoga, uma compreensão mais ampla. Antes, o Karma Yoga significava fazer alguma coisa a partir de dentro da nossa classe kármica, que esperávamos que nos levasse ao Uno. Nossas ações eram o nosso caminho, a nossa prática. Agora, residindo no Uno, entramos em uma relação com o Tal, com o cerne das coisas, com a lei, de modo que todas as nossas ações daqui por diante sejam simplesmente uma pura afirmação do Dharma, nada mais. Teremos transcendido os gunas. Seremos nirguna, além do apego à trama da natureza que nos prende. Um ser residindo em Brahman é uma entidade qualitativa e inteiramente diferente de todos os outros, porque literalmente não existe ninguém ali. Não há ninguém em casa. Essa é uma das qualidades surpreendentes e exasperantes quando você está próximo de um ser como esse. Veja, por exemplo, o meu guru. Desde novembro de 1967, quando eu o encontrei pela primeira vez, até esse momento, em todos esses anos em que me apoiei nele, pensei sobre ele, o estudei, refleti sobre ele e o analisei, jamais consegui encontrar ninguém ali. Continuei a projeção sobre ele porque havia ali, naturalmente, um corpo feito de carne e ossos, que caminhava e falava, e sorria e ria, e fazia tudo isso. Mas quando eu caminhava na direção daquele guru, quando olhava naqueles olhos ou residia naquele coração, quando me acalmava e meditava no que estava por trás daquela forma, era como se eu entrasse em nada além do que um enorme vazio e uma vasta plenitude ao mesmo tempo. Eu estava entrando no estado de Brahman, e esse é o estado em que o ser como um Maharaj faz o seu lar. Brahman engloba uma visão panorâmica de todas as formas. É o plano físico, o plano astral, o plano causal, todos os níveis conceituais da forma, até voltar para a ideia pura. Tudo se dobra sobre si mesmo, de volta para aquilo que é desconhecido, imensurável e indefinível, embora seja e é. Damos um nome a esse estado, nós o chamamos de Brahman. O tema do sacrifício desempenha um papel importante no Gita. Nós o encontramos várias vezes, mas é uma prática difícil para nós no Ocidente realizarmos. O sacrifício é um tipo de conceito alienígena em nossa cultura. Eu certamente tive as minhas dificuldades com ele. Acho que, como a maioria de nós, tem uma visão bem limitada do que é o sacrifício. Provavelmente o imaginamos como algo desconfortável e talvez ligado a imolar cabras. Mas se o Gita insiste em nos guiar para ele, e se estamos adotando a perspectiva do Gita, e o Gita o aprova, talvez seja aconselhável fazer uma segunda análise das nossas ideias sobre o assunto. Ao fazermos, descobrimos que o Gita está nos convidando para uma relação muito mais sutil com o conceito, na qual o sacrifício é um ato que se destina a nos fazer atravessar a fronteira entre o mundano e o espiritual. Para montar o cenário, temos aqui algumas passagens do Gita sobre o assunto do sacrifício. Vocês verão que os slokas tratam do sacrifício de várias perspectivas diferentes, algumas vezes em termos ritualísticos, outras em um nível mais profundo. Krishna diz: assim falou o Senhor da criação quando fez o homem e o sacrifício. Pelo sacrifício você multiplicará
e obterá tudo o que deseja. Pelo sacrifício, você honrará os deuses, e os deuses, por sua vez, o amarão. E assim, em harmonia com eles, você atingirá o bem supremo. E depois prossegue. O alimento é a vida de todos os seres, e todo alimento vem da chuva do céu. O sacrifício traz a chuva, e o sacrifício é a ação sagrada. A ação sagrada é descrita nos Vedas, e estes vêm do Eterno, e, portanto, o Eterno está sempre presente em um sacrifício. Temos vários conceitos surgindo nessa passagem, mas o que eu gostaria de me ater está nessa frase. Pelo sacrifício você honrará os deuses, e os deuses, por sua vez, o amarão. É uma bela relação que está sendo aludida aqui, implícita aqui. Reconhece que nos planos astrais existem seres que representam todas as diferentes facetas da nossa existência. Elas são representadas, por exemplo, em todas as várias deidades do panteão hindu, destacando cada parte da nossa vida e oferecendo-a ao aspecto astral, em particular, que está relacionado a ela. Formamos uma aliança através dos planos de consciência. Esse é o início de uma compreensão da inter-relação no universo dos planos mundano e espiritual. Esse é um ponto belo e profundo. Vejam, o nosso estudo do karma nos mostrou um sentimento para a inter-relação das coisas em um sentido mundano. Um sentimento para a maneira na qual tudo no plano material está interligado de modo legítimo com o restante. Estamos voltando agora para explorar o mesmo princípio de inter-relação das coisas após termos transcendido o nosso apego aos gunas, após termos entrado em Brahman, entrado no domínio espiritual que incorpora o mundano. Agora podemos olhar e ver que não somente tudo no plano material está interligado, como também existe uma inter-relação através dos planos. É a partir dessa perspectiva que começamos a explorar a nossa relação com o aspecto espiritual do sacrifício. A nossa palavra sacrifício vem da mesma raiz que sagrado. E sacrifício tem a ver com fazer algo sagrado. O mundano e o espiritual estão interligados. E qual a ligação entre esses domínios? É o ato do sacrifício. Através do sacrifício, reconhecemos a ligação. O sacrifício começa a dar crédito para a realidade do espírito vivo. Começa a trazer o reconhecimento em nossas vidas diárias para uma conscientização de Brahman. Se aceitarmos tudo isso e decidirmos que o sacrifício parece uma ideia útil, o que faremos em seguida? O que ele significa? O que sacrificaremos? Existem yogis cujo sacrifício é uma oferenda aos deuses, porém outros oferecem como sacrifício a sua própria alma do fogo de Deus. Diz o Gita, os yogis cujo sacrifício é uma oferenda aos deuses, essa é a maneira ritualística que geralmente idealizamos sobre o sacrifício, que você mata um cordeiro como sacrifício ou que você lança o ghee no fogo, como um sacrifício. Mas o Gita prossegue e diz, outros oferecem como sacrifício sua própria alma no fogo de Deus. Agora estamos explorando uma nova possibilidade, a possibilidade de que o sacrifício não é de algum objeto, mas de nós mesmos.